Bom, uma vez que você entendeu os blocos fundamentais, né? Dois conceitos também que são muito importantes para nós entendermos agentes de IA, automação, né, de IA, são APIs e webhooks, tá? Começando por APIs, APIs significa Application Program Interface, tá? Que, que diz simplesmente que, se a gente fosse resumir a API, vão ser uma ponte que permite que sistemas diferentes conversem entre si, tá? Então, ela é uma comunicação estruturada e organizada, né, entre diferentes sistemas computacionais, tá? Elas funcionam como contratos que definem como solicitar dados de um sistema e executar ações com base nesses dados de forma padronizada, tá? Então, pense em APIs dentro desse contexto, né? Ela vai fazer pontes entre sistemas, tá? Então, ela vai conectar aplicações diferentes, permitindo que nós, ou os nossos sistemas, nossas automações, compartilhem dados e funcionalidades sem integração direta no código, né? Você vai fazer isso. Então, a gente pode aqui solicitar dados, enviar informações e pedir que um sistema execute alguma ação, tá? E tudo isso sem que a gente precise entender ou elaborar um código do sistema. Então, basta a gente seguir a documentação definida pela API, que é definida pelos desenvolvedores dessas ferramentas. E aí, quando nós fazemos uma busca de um artigo, por exemplo, e envia um e-mail, por exemplo, essa automação, né? A automação fez uma busca, ela identificou que tem um artigo, ela enviou um e-mail para quem desenvolveu a automação, ou a automação acionou um agente para gerar uma análise. Tudo isso está acontecendo através de APIs, tá? E aí ela pode requisitar informações específicas e executar operações remotas de forma programática e automatizada, tá? As APIs vão ser essenciais para agentes que nós vamos fazer, tá? Qualquer agente de IA hoje que interage com o mundo externo dele, o ambiente externo ao que ele foi treinado, tá? Ele vai depender dessas APIs, né? Sem as APIs, o agente ficaria preso dentro do próprio modelo dele, dentro dos próprios dados que ele foi treinado, tá? Então, com a API, nós podemos desenvolver automações que vão buscar informações em bancos de dados específicos. Nós podemos integrar ferramentas, sensores, por exemplo, e executar processos, né? E com isso a gente realmente age num ambiente fora do digital, né? Nós podemos integrar processos e equipamentos físicos também, tá? E aqui alguns exemplos de APIs científicas disponíveis. Você tem Scopus, a API do eServer, da Elsevier, né, do Google Scholar, que nesses casos aqui vão oferecer essas empresas e editoras, né, elas oferecem as APIs e com isso nós conseguimos ter acesso às publicações desses bancos de dados, tá? Com isso você reduz a questão da alucinação, então você reduz o risco de um modelo de linguagem inventar
alguma referência. Então, quando você força o modelo de linguagem e buscar a informação do artigo nesses bancos de dados, então você reduz drasticamente a questão da alucinação. Bom, aqui nós temos a estrutura essencial de uma API, né? Uma Application Programming Interface. Então, você tem o cliente, que aqui pode ser você, seu sistema, seu agente, ou automação. Aqui, o cliente é quem faz a solicitação. Você tem o request, então, é o pedido estruturado que o sistema envia para um servidor. Então, um request pode ser me envie artigos sobre o tema X, né? Ou salve esses dados nessa pasta, ou faça o login em determinado site. Então, isso é um request, tá? Servidor seria o sistema que recebe esse pedido, tá? Então, se a gente tiver um exemplo, né? Me envie os artigos sobre X e você está solicitando isso para um banco de dados da Elsevier. Tá? Então, o servidor seria o Elsevier ou o Google Scholar, tá? Nesse caso aqui, né? Aí pode ser, o servidor pode ser o Google Drive, então você está solicitando um artigo que você salvou numa pasta. Então, nesse caso seria o Google Drive ou qualquer outro plataforma, tá? O servidor vai ser qualquer plataforma que ofereça uma API, né? E você tem, por último, o response, que é o servidor devolve uma resposta organizada, normalmente em formato JSON. Bom, o segundo ponto que eu queria destacar com vocês, além de API, são os webhooks, tá? Então, se nós fizéssemos nossas automações só usando APIs, nós precisaríamos estar toda hora perguntar ao sistema se tem algum novo evento. Tá? Então, eu precisaria, se eu tivesse feito só a minha automação só com APIs e eu tivesse sem webhooks, por exemplo, para que você entenda a diferença, e eu tivesse feito uma automação para ela fazer um resumo de artigos novos. Tá? Então, eu precisaria estar perguntando para esse sistema se tem algum artigo novo. E aí é que entra um conceito que vai complementar isso, que são os webhooks. Os webhooks, eles são uma forma diferente de comunicação entre sistemas que vão funcionar com notificações automáticas, tá? Acionadas sempre que um evento específico acontece. Então, enquanto APIs requerem consultas ativas, né, webhooks eles enviam avisos proativamente quando eventos específicos ocorrem, tá? Então, algumas características dos webhooks, né? Você tem avisos automáticos acionados por evento. Então, você tem comunicação push, então você tem uma comunicação, ele envia para o sistema novas notificações e vai eliminar a necessidade de você ficar fazendo perguntas para o sistema. Então, imagina você tem alguma automação que vai fazer um processo e você de receber artigo científico, tá? Ou de se algum aluno enviou um relatório para você e você então você teria que estar perguntando para a automação toda hora se chegou algum arquivo novo. Então, o webhooks ele elimina isso, tá? E entregam dados em tempo real, tá? Aqui uma diferença entre API e webhooks, né? Que APIs vai requerer que nós perguntemos constantemente se há algo novo e os webhooks eles avisam automaticamente quando algo relevante acontece.
tá? Que vai economizar recursos e melhorar a eficiência. Então, com a API, o fluxo seria, eu pergunto, o sistema responde, tá? Com o webhook, o fluxo é quando acontecer algo, o sistema me avisa, tá? E aí vai reduzir custo computacional, custo financeiro também, tá? Porque agentes de automação, existe um custo para você trabalhar com elas, às vezes é de centavos, né, de dólares, mas existe um custo. Então, ao invés de você estar toda hora fazendo com que o seu sistema faça requisições, né, por exemplo, para o Google, tá? E isso tem um custo, então só você especifica um tempo e a automação é executada, tá? E o que torna automações muito mais eficientes. E aí um exemplo, né, da área científica, então, já acabei falando, né, quando tiver novas publicações em área específica, então é disparado um alerta, né, de citação ou atualização em bancos de dados, tá? Então isso aí começa a minha automação. Bom, uma vez que nós temos automação que tem APIs, ou seja, eles se conversam com ferramentas externas. Você tem webhooks, então você tem disparo de eventos novos. Você vai gerando dados, né? E aí é que entra o formato JSON, que é o JavaScript Object Notation, que ele é um formato leve, simples e legível, tá? Que é usado para estruturar e transmitir dados entre os sistemas. Então, hoje, praticamente toda comunicação moderna, tá? APIs, webhook, banco de dados, sistemas de IA utilizam o JSON como padrão para organizar e transformar informações. Aqui você tem um exemplo, por exemplo, de JSON. Então, aqui ele funciona como um dicionário organizado. Então, imagina que eu coloquei para ele buscar um artigo que foi publicado, tá? Um banco de dados. Então, como é que os sistemas, né, ou seja, o servidor da Elsevier, por exemplo, vai se comunicar com a minha automação? Então, como é que vai acontecer essa linguagem no formato JSON? Então, ele vem basicamente aqui, se nós estivéssemos falando de artigo científico, né? Então, ele vem nesse formato, você vê o título, o ano, o autor, a instituição, a área, citações, etc. Ele vem sempre nesse formato, e no formato que contenha texto, número, lista, né, booleanos, e, e essas informações eu posso especificar no meu prompt o que eu quero, tá? Se eu quero só o título, o ano e o autor, ou se eu quero mais informações do artigo, tá? Mas tudo isso vem nesse formato estruturado que nós e as máquinas, a gente consegue ver as informações que são trabalhadas, que são difundidas entre os sistemas, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Só para que você saiba como é a comunicação entre as aplicações. Por que ele é importante, né? Porque, porque ele é fácil e leve de ler, tanto para humanos quanto para máquinas. Ele tem uma estrutura hierárquica clara, né? Você sabe exatamente onde cada dado está. Então, aqui você sabe onde está o título, o ano, o autor. Então, se eu tiver 10 artigos desse nessa automação que ela gerou o dado, então você vai ter 10 desse que você está vendo aqui. Título, ano, autor, instituição, área, citação e se é acesso aberto. Para 10. Então, você consegue fazer uma leitura desse daqui. Tá?
E, e você tem a questão também que ele vai ser receber resultado de busca e armazenamento, fica melhor para você identificar para o sistema ler, tá? Então, se nós estamos fazendo uma busca de algum de artigos ou se nós estamos recebendo dados de sensores, por exemplo, esse formato aqui organiza, né, de uma forma que é melhor para se manipular ele pelas máquinas. Aqui eu já falei, né? Tem um formato texto simples, estrutura e suportado por todas as linguagens e é um idioma universal das informações.